Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Mac Magazine. Nessa videoaula a gente vai tocar num ponto muito importante, que é a segurança. Mesmo a gente trabalhando aí num sistema que é muito sólido, instável, baseado em Unix, tudo isso que a gente já sabe sobre o macOS 10, sobre a sua estabilidade, sobre a sua segurança, toda essa ausência de preocupações com malwares, com spywares, com vírus e outras coisas mais aí que a gente não tem que se preocupar trabalhando com o sistema da Apple, mas tem algumas configurações do sistema que ele mesmo nos oferece que vão garantir aí a segurança de todos vocês. E eu digo mais, principalmente para quem tem laptops. Quem tem desktops, a máquina normalmente fica em casa, então raramente você vai ter problemas de outras pessoas acessando a sua máquina, que são as principais coisas que a gente vai falar aqui nessa videoaula. Então, quando você está com laptop, você leva a máquina para o trabalho, leva para a faculdade, leva para numa viagem. Então, tem algumas coisas que a gente vai mostrar aqui que são interessantes vocês saberem. Então, a base toda dessa videoaula vai ser aqui as preferências do sistema, mais uma vez. E antes da gente ir nesse painel aqui, segurança, que seria o que vocês imaginariam ser o principal dessa videoaula, a gente vai vir em contas. Essa parte de contas gerencia todos os usuários que têm acesso à sua máquina. Aqui na coluna esquerda vocês veem que eu tenho um usuário Mac Magazine, que é o que eu utilizo para gravar essas videoaulas. Ele não tem os meus arquivos, aí meus ícones, meus aplicativos, eu uso ele com a configuração original do macOS 10 e com o idioma em português. A minha configuração pessoal, o idioma é em inglês. Eu já mostrei numa aula anterior que o painel internacional aí das preferências do sistema permite que cada usuário da máquina utilize o sistema em um idioma diferente. E tem também um terceiro usuário aqui, que é uma conta guest, uma conta de visitante, um recurso aí que o Leopard introduziu no macOS 10, que cria uma conta temporária para uma pessoa que visite aí sua casa e você queira deixar, um primo chegou, quer ver os e-mails, quer escrever um documento, ele acessa essa conta de guest, que é totalmente controlável por você, e essa conta, assim que ela é finalizada, ela volta ao estado original, nada é salvo nela. Mas esse não é o assunto da videoaula. O assunto da videoaula é segurança. A primeira coisa e básica que eu vou falar para vocês é definir uma senha. Os usuários criados no macOS 10, eles podem não ter uma senha definida. Se vocês quiserem, principalmente, inclusive, eu diria, usuários administradores. Se vocês quiserem, vocês podem não definir uma senha para o usuário e o macOS 10, apesar de te alertar que isso não é bom, ele vai permitir. Então, a primeira recomendação aqui é vocês definirem uma senha que só vocês saibam, evidentemente, e configurem o usuário com essa senha. Aqui embaixo a gente tem uma casinha com opções de inicialização de sessão. Eu vou clicar aqui no cadeado para abrir essas opções. Vou digitar aqui a senha do meu usuário. E aqui a gente tem umas opções bastante interessantes. A primeira delas, talvez seja a mais importante nesse painel de contas, é o início de sessão automático, que está aqui desativado, mas que permite que você selecione qualquer um dos usuários presentes na sua máquina. Isso significa que assim que você ligar o Mac, ou você reiniciá-lo, ele vai ou acessar um desses usuários automaticamente, ou ele vai desativar isso aqui, ele vai parar numa tela de login, e você vai selecionar o usuário, vai digitar a senha se houver uma senha para o usuário, e aí sim ele vai logar no sistema. Ele tem também aqui uma opção de mostrar os botões reiniciar, repouso e desligar nessa tela de login. Se você quiser, você pode desabilitar isso e a pessoa que ligou a sua máquina ou reiniciou não vai ter opção nem de reiniciar, nem de colocar em repouso, nem de desligar. Claro que se a pessoa souber, ela pode segurar o botão de power do MacBook ou do MacBook Pro, que ela vai se desligar forçadamente, ou então, no caso de um iMac da vida, puxa da tomada e já desligou, evidentemente. Mas é só mais uma coisa aí para talvez alguém leigo que queira estar acessando a sua máquina não saber o que fazer, vai ficar naquela tela de login, você sabe que a pessoa não conseguiu acessar a máquina. Logo antes aqui a gente tem também outra coisa bastante interessante relacionada com essas pessoas desconhecidas da sua máquina. Você pode optar por pedir que o sistema liste os usuários, inclusive com a imagenzinha aqui que vocês veem aqui do lado. No caso aqui do Mac Magazine a gente tem o logo, a pastinha do site. Na minha imagem tem a minha foto. Ele já coloca um em cima do outro, a pessoa só clica e digita a senha. Ou então ele pode colocar simplesmente um campo de texto e a pessoa tem que saber o nome do usuário e também a sua senha, se ela tiver configurada, para acessar a máquina. Isso aí é uma medida de segurança extrema que impede que a pessoa acesse sem saber o seu nome ou o nome de usuário.
Aqui embaixo também tem a opção de mostrar dicas de senhas. Isso aparece, se eu não me engano, 3 vezes depois que a pessoa errar a senha. Ele vai mostrar a dica da senha que você mesmo definiu quando você criou ela. Então, a dica de senha, é óbvio, não pode ser nada que vá dar a uma pessoa que não te conhece todas as informações para descobrir exatamente a sua senha. Então, basicamente é isso aqui de segurança na parte de contas. Vamos clicar aqui em mostrar tudo e aí vamos realmente para o painel de segurança aqui do macOS 10. Primeira opção é muito interessante, que é exigir senha ao despertar do repouso ou do protetor de tela. Eu vou marcar isso aqui e agora, sempre que eu sair da minha máquina, que eu colocar ela em sleep, que é entrar o protetor de tela, para eu tomar o uso da máquina novamente, ele vai me pedir a senha de administrador da minha conta. Então não basta, você não tem que se preocupar em se deslogar do seu usuário ou desligar a sua máquina para que ele peça a senha novamente. O macOS 10 ele pode pedir isso simplesmente por você se afastar da sua máquina. Então o que eu recomendo é que no caso de um laptop que você tiver num ambiente muito movimentado, você peça para ele chamar já o protetor de tela com 5, 10 minutos no máximo, que ele já automaticamente protege a máquina de uso por outras pessoas. A segunda opção aqui é a mesma que a gente viu lá no painel de contas. A Apple colocou nos dois lugares porque elas estão totalmente relacionadas, que é o desativar o início de sessão automático. Ele impede que o sistema carregue um usuário automaticamente ao iniciar. O terceiro aqui, exigir senha para desbloquear cada painel das preferências do sistema. É esse cadeadinho aqui que vocês veem aqui embaixo. Se eu ativar isso aí, para cada coisinha que eu fizer aqui no painel de preferências, ele vai pedir a minha senha. Isso aí eu recomendo vocês ativarem só quando vocês já tiverem configurado todo o sistema de vocês, já tiver tudo de acordo e vocês quiserem segurá-lo ao máximo possível, então vocês ativem isso aí, certo? Que vocês não vão estar fazendo modificações nas preferências toda hora, porque realmente acaba enchendo o saco. Uma outra opção aqui de segurança é finalizar a sessão depois de X minutos de inatividade. Vocês podem recorrer ao protetor de tela, ao sleep e também pedir para ele se deslogar automaticamente. Se for uma máquina, um desktop da vida muito compartilhado por muitas pessoas aí num ambiente de trabalho principalmente, isso aí é muito legal. Ele já sai do seu usuário automaticamente depois aqui como padrão 60 minutos, mas vocês podem definir quantos minutos quiserem. Aqui embaixo, para quem tem Macs com o sensor infravermelho, o receptor infravermelho de Apple Remotes, isso é interessante vocês desativarem o receptor ou então emparelharem ele com determinado controle remoto que só você tem acesso. Então, originalmente, qualquer Apple Remote pode controlar a sua máquina. Se você quiser, você pode definir para ela só ser controlada por um único Apple Remote. E a partir dessa opção aqui, vocês emparelham. Se eu não me engano, você segura o menu e select ou play, alguma coisa assim no controle remoto. E ele vai ele aparece um ícone aqui na tela dizendo que a partir de então, só aquele Apple Remote vai se comunicar com o MacBook ou MacBook Pro ou iMac, seja lá o que for. Essa segunda aba de segurança chama File Vault. Isso aí é um sistema bastante avançado de criptografia de arquivos no macOS 10. Ele faz todo esse processo em background, automaticamente, enquanto você utiliza seus arquivos. E isso impede completamente que um ladrão ou qualquer outra pessoa tenha acesso aos seus arquivos. No caso de roubo da máquina, por exemplo, ou que você tenha perdido a máquina, enfim. Os arquivos são sempre criptografados. A única questão disso aqui é que ele toma um pouquinho de CPU, é claro, porque ele está fazendo essa criptografia em tempo real. Não é nada extraordinário. Pela segurança, ele vale a pena ele ser ativado. E, em segundo lugar, ele toma bastante espaço no disco. Então, a depender de se você tiver com muito pouco espaço, ele pode te alertar quando você pedir para ativá-lo que ele não vai ter espaço suficiente para ativar esse serviço. Mas fora isso, no caso de um roubo da sua máquina, por exemplo, um ladrão poderia conectar, mesmo se ele tivesse bloqueado por senha, ele poderia conectar o seu Mac a outro via FireWire, iniciar ele em Target Mode, segurando a tecla T ao iniciá-lo, e aí o seu Mac iria ser visto pelo outro Mac como um HD externo e todos os seus arquivos estariam lá dispostos para o ladrão ter acesso. No caso de um File Vault da vida ativado, esses arquivos estariam completamente inacessíveis
criptografados e não diriam nada para essa pessoa. A senha mestra também, isso aí é o que controla o FileVault, é a única senha que vai permitir você ter acesso a esses arquivos, então ela é muito importante. Se você ativar o FileVault e esquecer essa senha, esqueça os seus arquivos também, porque você nunca mais vai ter acesso a eles. Por fim, o macOS 10 oferece aqui um firewall embutido. Ele originalmente permite todas as conexões de entrada, mas você pode também definir apenas o acesso a serviços especiais ou serviços e aplicativos específicos. Você pode bloquear aqui diretamente no sistema, no caso de você não ter, por exemplo, um roteador na sua casa, alguma coisa que já faça esse controle de firewall. O macOS 10 oferece todos esses recursos através desse painel de preferências. É isso que eu queria falar sobre segurança, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.